Oi, gente, boa noite. Aproveitando que ele não começou a aula, alguém pode me dar uma dica para poder achar um artigo? Meu bem, eu até procurei, ajudei a Patrícia, né, a procurar um, mas está bem difícil de achar. Tá difícil mesmo. Já procurei no CAPES, que é o lugar que eu aprendi, que a Natália ensinou lá, mas não tô conseguindo. Todos que eu acho o pessoal já escolheu. Até alguns que não sejam de alimentos, igual o professor falou no grupo, tá difícil. Laura, ele mandou um aí no chat. Vi agora, vou tentar olhar aqui, ver se alguém já escolheu. Obrigada, professor. Oi, gente, boa noite. Coloquei, estava até pesquisando aqui, porque algumas pessoas entraram em contato comigo, falaram que não estava conseguindo. Aí eu coloquei algumas ideias aí, quem sabe? Eu acho que vocês vão conseguir agora. Não sei se alguém já escolheu, porque eu não lembro de todos, mas eu acho que algum desses aí, ninguém escolheu. Acho que Lauriele não conseguiu, Patrícia não conseguiu. Quem mais não conseguiu, pode olhar um desses aí. Bom, vamos lá. Quem que vai ser o primeiro a apresentar hoje? Saulo, pode ser você? Lascou, hein? Boa noite para vocês. Boa noite. Cara, se tiver mais alguém aí para apresentar, vai ser melhor, que eu estou terminando de ajeitar aqui, na verdade. Castilhane. Ai, meteu logo eu de começo. Pode ser. Vamos lá, então. Só um segundinho. Vocês conseguem me ver, me ouvir bem?
Sim. Show. Esse fundo aí eu não tenho, não, nos meus fundos de. É porque é da minha casa, entendeu? Ah, sei. Sei, sim. Você mora numa cobertura. São Paulo. Então, eu vou começar aqui, professor. Eu não consigo ver vocês, né, no momento que eu estou apresentando. Então, se caso falhar alguma coisa, vocês vão falando comigo, tá? Sua apresentação não tá aparecendo. Não, ainda não comecei, não. Vou começar agora. Tá joia. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Show. O artigo. Então, boa noite, né? Meu nome é Castiliane Aparecida e eu vou apresentar o artigo, né? Onde vai falar de aplicação de técnica do grupo focal em pesquisa da Rede SANS sobre ações de alimentação e nutrição na atividade básica, né? O SANS é Segurança Alimentar Nutricional Sustentável e eu vou apresentar para vocês. Vamos lá. Aqui na introdução vai explicar um pouco sobre o que é, né, a técnica do grupo focal e onde nesse trabalho foi feita uma pesquisa com algumas pessoas para poder meio que saber assim opiniões, gestos, tudo que é referente, né, a vida dessas pessoas que teriam algo em comum relacionado à vida saudável e alimentação. O grupo, né, focal, ele basicamente não é uma entrevista individual, né, é uma entrevista com todas as pessoas, né. Nesse trabalho foi dividido em alguns grupos, né, onde eles dão a possibilidade da pessoa falar, dar a opinião deles e até mesmo questionar, tipo uma conversa. Você fala uma coisa, a pessoa fala se opina com aquilo ou não, se compreende ou não. Aí tem os métodos que eles acabaram sendo usados, né? Que eles usaram duas técnicas, onde a função delas era a respeito, né? Da amplitude. Como assim amplitude, né? Eles pegaram 52, se eu não me engano, pessoas de 13 municípios diferentes de São Paulo. Então, assim, são pessoas com uma vida totalmente diferente, não é família, não são pessoas que não são pessoas assim que têm um conhecimento e tudo mais. Então, eles buscam, né, essa amplitude, né, de uma pesquisa territorial de universo amostral. E o segundo elemento é a questão de condições financeiras, né? Então, assim, muitas pessoas elas não têm uma capacidade de ter uma saúde alimentar boa, então, assim, acaba que come qualquer coisa, ou também acaba que falta a oportunidade de comer coisas mais necessárias. Aqui a gente tem uma tabela onde mostra a quantidade de pessoas aqui e as regiões, né, as regiões aqui e os municípios que eles fazem, né? Aí aqui mais abaixo tem uma outra tabela onde tem as características dessas pessoas, feminino, masculino, a faixa etária, tem profissões, né? Vocês podem reparar que são pessoas de vários ramos, né? Enfermeiro, nutricionista, médico, pessoas que também são crianças. Então, assim, eles pegaram pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares, né? E uma coisa que foi falado muito aqui foi referente ao resultado de discussões, foi que as pessoas chegaram com medo, né, para saber o que era, tipo, ficaram meio com medo, né, do que seria, né? E no final eles gostaram muito, porque aprenderam muito, porque conseguiram, né, expor a sua opinião, acabaram tendo uma interação bem gostosa, uma coisa assim que eles não sabiam, uma apresentação, porque eles apresentam, né, uma proposta para as pessoas opinam, falam, tudo aquilo a respeito, né, no caso aqui da alimentação. .
E aí eles separaram, né, por equipe, né, para poder falar, né, para poder estar falando aí, as pessoas estarem ressaltando aquilo, né, e esse grupo, né, ele foi observando, né, as características das pessoas, o comportamento, o que as pessoas falavam, o comportamento corporal, o que eles expressam, né, o depoimento. Tem pessoas que ficavam, tipo, em silêncio, não expressavam nada, porque como se não soubesse, né? Então, teve várias análises para ser feito. E além disso tudo, né, eles buscaram muito trabalhar uma característica importante deles, que era a fala, né? Buscaram entender as pessoas, compreender o que eles comem, o que eles vivem, explicar os entendimentos para que eles expressassem, né? O principal foco, né, era ouvir essas pessoas ter um entendimento sobre tudo aquilo que eles estavam consumindo e tudo mais. E aqui no finalzinho tem um depoimento, né, que as pessoas falavam, né, que achavam que era uma palestra sobre nutrição, mas chegou na hora eles aprenderam, conseguiram compartilhar bastante coisa, né? Algumas pessoas falaram que tiveram experiências boas, referentes, né? Gostaram muito, foram bem proveitoso, né? E considerações finais que eles conseguiram obter dados, né, qualitativos sobre opiniões, valores, sentimentos, expressões dos participantes, né? E é isso. Terminou? Sim. Alguém tem alguma dúvida sobre o artigo que a Castilhana apresentou? Não? Castilhana, volta para mim. Tá. Volta para mim, por favor, no artigo, volta lá no início. Só para ver o negócio. Não, eu estou apresentando um trabalho, depois você fala comigo. Depois. Tá bom. Eu gostei que você apresentou sem slides e mesmo assim conseguiu conduzir bem o trabalho. Era para fazer slide, professor? Porque eu tinha entendido que era só para apresentar o artigo. Não, o slide é a apresentação de vocês, assim, igual eu falei, seminário é assim, ó, eu não sei qual disciplina que eu falei isso, mas eu falei já, seminário é assim, seminário é você apresentar para alguém, você falar com a pessoa, o que você vai utilizar de material de apoio fica a critério seu, se você consegue apresentar olhando para a pessoa e apresentar todo aquele conteúdo sem ficar cansativo, ótimo, faça isso. Agora, se você não consegue, você vai precisar utilizar uma ferramenta audiovisual ou uma ferramenta que vai te ajudar nessa apresentação, que é o slide. Não é obrigatório usar slide em seminário, mas quando você consegue apresentar um bom seminário, né? Eu gosto de apresentar com slides, porque eu gosto de mostrar para as pessoas o que eu estou falando em imagens. Mas aí cada um faz de um jeito. Você apresentou muito bem, né? Foi sucinto, foi rápido, mas apresentou muito bem. E mesmo assim, sem slides. Mas eu tenho uma dúvida. Quando você fala. Uma pergunta aqui, peraí. Só para relembrar, então, qual que era o objetivo principal do trabalho? O senhor pode repetir, porque parece que minha internet está meio travando. Qual que era o objetivo principal do trabalho? Era, tipo assim, ver, né, as reações, né, das pessoas referente à alimentação, né? Questão da nutrição, buscar, né, o sentido qualitativo, né, das emoções, valores e tudo mais. As coisas que eles conseguiriam expressar sendo pessoas de diversas, né, diversas cidades, no caso, município. Tá. Então, eles fizeram um estudo com pessoas de vários municípios, se apresentou lá na tabela. Você está conseguindo me ver direitinho? Professor? Minha internet parece estar
Meio que tá falhando logo agora. Mas tô conseguindo. O resto do pessoal tá conseguindo me ouvir? Porque pode ser a minha internet. Aqui a minha tá bem ruim também. Não tô conseguindo. Tá travando bastante, mas tá indo. Mas tá conseguindo me entender? Tô sim. E as outras pessoas? Perfeitamente. Escutando e vendo perfeitamente. A Carti só que tá travada pra mim. Pra mim também. Então, é minha internet, então. Vocês me escutam? Tô escutando. Vou falar bem rápido, Você quer então. que eu saia e entre de novo, professor? Não, vou falar rápido. Você tá conseguindo entender? O importante é que você consiga Tô. entender. Então, falei que eu ia falar rápido, me perdi aqui no raciocínio. O objetivo principal, então, era ver, analisar essas pessoas de diferentes cidades, né? E saber sobre o que elas estavam consumindo, é isso? Isso, a alimentação delas. Tá, e Ele como estava tendo conclusão, eles tiveram o quê em relação a isso? Então, eles não concluíram de fato, no artigo ele não chegou a concluir de fato o que essas pessoas concluíram em referente à alimentação. Eles só concluíram a questão de expressão, de coisas assim, que eles conseguiram perceber referente a, como é que fala? Qualitatividade, né? De emoções, expressões, foi mais nesse sentido. Eu acho que faltou um pouco disso no artigo, né? Faltou Finalizando. concluir, né? Saber, concluir de acordo com o objetivo, porque se o O objetivo objetivo dele. era ver o que estava consumindo, se eles estavam gostando ou não, Uhum. tá bom. Uma outra pergunta. Os grupos que eles avaliaram eram homogêneo ou heterogêneo? Como assim, professor? Ah, meu Deus. Homogêneo ou heterogêneo? A gente já falou disso na aula. Ih, eu me lembro. O que é uma coisa homogênea? Vamos lá. O que é heterossexual? Uma pessoa. Uma pessoa de um sexo Uhum. que Mas gosta então, de uma pessoa de outro sexo. sim. E homossexual? Pessoa que gosta de pessoa do mesmo sexo, no caso. Tá. E heterogêneo, então, são duas coisas. Diferentes. E homogêneo, Iguais. tudo bem. Sim. Entendeu, né? Até Essa onde eu parte? entendi. Ok. Não, Uhum. só porque tem gente que não sabe. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, porque aí as pessoas lembram disso. Quando um grupo ele é homogêneo, ele tem o quê? Em Pessoas iguais. característica. Então, eles pegaram pessoas totalmente distintas, né? Ali no artigo vai dizer que eles buscaram pegar pessoas que não tinham afinidades, que não tinham características iguais, justamente para poder apresentar pontos diferentes, entendeu? Então, os grupos eram o quê? Heterogêneo. Tudo bem. E você acha que um grupo heterogêneo um grupo homogêneo traria respostas melhores ou piores para o trabalho deles? Eu acho que talvez piores, né? Porque, por exemplo, assim, se eles dessem, vamos supor, uma questão, as pessoas praticamente falariam uma coisa e todo mundo concordaria, né? E talvez não teria um discurso, uma opinião, um aprendizado melhor. Entendi. E eles fizeram um grupo de foco por cidade? Não, foram 4 a 5 Com as mesmas pessoas ou com pessoas diferentes? pessoas diferentes. Porque, se eu não me engano, era 52 pessoas. Entendi. Tá ótimo. Parabéns pela apresentação. É. Próximo. Boa noite, já vou colocar aqui, professor. Tá.
Ah, minha internet tá péssima, peraí. Nossa, tá muito ruim. Acho que a Gisele pediu para entrar, professor. Entrei, obrigada. Nada, não vi. Hello. Tá me ouvindo? Acho que eu saí disso. Então, assim, Alô, boa noite. Gente, estou ouvindo ninguém. Tá me ouvindo? Só o trequinho tá piscando ali, não tô ouvindo ninguém. Peraí. Vou apresentar, então. Boa noite. Eu sou a Lavínia e o tema do meu artigo é sobre o leite, a influência da embalagem no comportamento do consumidor. O grupo local é um método, né, de pesquisa qualitativo que reúne participantes em uma entrevista na qual expõe opiniões sobre o produto ou serviço. É caracterizado pela utilização de técnicas e interações grupais a fim de obter informações sobre determinados tópicos ou pesquisa muito usados no marketing. A indústria de alimentos é movimentada por cerca de 70 milhões de dólares por ano no Brasil, sendo o setor de laticínio mais importante, pois corresponde por mais de 15 bilhões deste total. Grande parte desse valor, 80%, proveniente de micro e pequenas empresas. Atualmente, o leite tipo longa-vida tem sido o principal produto usado em nosso país. Ocupa cada vez mais espaço no mercado por apresentar maior tempo de vida útil de refrigeração. A embalagem e o rótulo possuem fundamentais importância na escolha do leite pelo consumidor durante a compra, né? Pois representa o primeiro contato entre o consumidor e o produto. Seus produtos devem atender às principais anseios do cliente. Para isso, é necessário compreender seu comportamento por meio de... Oi. você tá passando os slides? Não, eu deixei ele no... Tá na primeira página. Aham. Ah, tá jóia. Eu só Desculpa. fiz a introdução, aí coloquei ele aí, porque eu fiz um resumo básico do que você queria, entendeu? Não tem muita coisa para passar no... Ah, tá jóia. Desculpa, pode continuar. Peraí, só um minuto. Até perdi meu raciocínio, peraí. Aí, como eu estava dizendo, né, que é extremamente importante esse contato do consumidor com o produto e a embalagem. O objetivo desse artigo foi analisar, né, a influência da embalagem do leite no comportamento do consumidor e apontar, por meio das opiniões, a atitude dos participantes da pesquisa e ver qual foi a mais desejada. Aí foram escolhidas aleatórias 4 embalagens do leite integral, de marca diferente, e levantadas as características demográficas de 60 participantes, nas quais participantes da análise sensorial e destes, 37 foram selecionados para participar da técnica de grupo focal. A Universidade de Lavras, Minas Gerais, a pesquisa foi realizada, né, em característica transversal entre março de 2019 a fevereiro de 2010. Foram escolhidos 600 voluntários entre estudantes e funcionários do Centro de Universidade de Lavras, com o hábito de consumir o leite para participar dessa análise sensorial. Dos 600 escolhidos, 37 participaram da técnica do grupo focal. Posteriormente, foram escolhidas no mercado local 4 embalagens de leite
integral de forma aleatória, que foram apresentadas ao participante da análise sensorial quando a impressão global e a intenção de compra empregado na escolha na escala ecônica, de 1 a 9 pontos. Aí, dito isso, né, os resultados sobre o grupo foco, sobre os fatores mais observados pelo consumidor no momento da compra do leite foram o preço, o prazo de validade, a marca e o estado da embalagem, a praticidade de local de fabricação. Exatamente nessa ordem, os estudos demonstraram que os públicos consultados não estão dispostos a pagar um valor mais significativo, um valor maior pelo produto em questão, migrando para um outro produto de uma marca mais em conta. Depois sugere a preferência dos participantes por embalagens mais atraentes, com um visual alegre e colorido, que remete à fazenda, à origem do leite, assim. Além de fechamentos seguros, aquelas rosquinhas, né, que é melhor do que você ficar cortando ali a boca do litrinho de leite, que traz mais conforto e praticidade, com preferência pelo tamanho e longitudinal. Os participantes relataram ainda considerar mais importante as informações sobre o produto, descritas na embalagem, e gostariam que fosse mais legível e explicativo. Acabou. Esse foi o meu artigo e o que eu pude entender, né, e poder falar para vocês aqui o que eu entendi sobre ele e o que o grupo focal que teve aqui, né, a pesquisa e tal, tudo mais. Obrigado pela atenção de todos. Alguém tem alguma pergunta? Não? Todo mundo entendeu? Espera aí que eu vou só desligar, professor. Eu vou desligar a câmera, porque eu não estou conseguindo, tá travando muito você falando. Tá, desliga a sua câmera, mas deixa o trabalho apresentar. Tá bom, peraí. Aí, pronto. O Lavínia, passa aí os slides para mim, fazendo favor, o artigo. Peraí, só. Tá passando aí? Passou agora. Aqui, o primeiro. Deixa aí, rapidinho. Tem como você aumentar um pouco? Peraí. Assim? Opa, peraí. Eita. Diminui um pouco agora. Tá muito, muito grande. Aí, tá bom. Assim? Tá bom, tá bom. É essa página aqui mesmo? Deixa eu ver o gráfico, fazendo favor. É porque é grandão assim, peraí. Só diminuir aqui para mim ver. Esse? Não, o gráfico. Aqui. Isso. Isso aí. Tá bom? Não, aumenta mais um pouquinho. Assim? Mais um pouquinho.
Mais um. Aí, tá bom. Me explica esse gráfico, Lavínia, fazendo um favor. Ele está mostrando, né, o prazo de validade, o preço, a marca, o estado da caixa, a praticidade e o local da fabricação, de acordo com pela maioria dos consumidores, né, que fizeram a pesquisa. Tá. Eles fizeram um grupo focal só? Só. Com quantas pessoas? 37, parece. 37 participantes do reunião. Você falou que foram selecionadas 337 pessoas. 60, não? Anotei aqui que você falou que foram selecionadas de 600 pessoas, 337. Não, de 60 a 37, desculpa. Ah, tá. 60 a 37. Então, fizeram um grupo focal com 37 pessoas. Isso. E daí avaliaram os 2 tipos de leite, entregando cada um na cabine, assim, né? Aí não identificados leite. Aí tinha 4 embalagens, né? Como eu disse. Aí um tinha o nome A, B, C e D. Aí Então, não depois. tinha marca. Não tinha marca. Aí depois eles entregaram. E tudo aleatório. Aí estava entregado a escala de econômica, né? De 1 a 9 pontos. Aí para a pessoa ir. Mas isso. Não, peraí. Mas isso na cabine separado, no laboratório? Sim. Pelo que eu entendi, sim. Entregaram uma escala hedônica, eles tinham que preencher o quê na escala hedônica? É de 1 a 9 pontos. Que eles achavam ali da quantidade da embalagem, né? Da praticidade da caixa e tal. Não. Olha lá, vamos ler material e métodos, ó. Foram escolhidos 60 voluntários entre estudantes e funcionários do Centro Universitário de Lavras, Minas Gerais, com o hábito de consumir leite para participar da análise sensorial. Dos 60 escolhidos, 37 participaram da técnica de grupo de foco. Posteriormente, foram escolhidas no mercado local 4 embalagens de leite, UHT integral, de forma aleatória, que foram apresentadas aos participantes da análise sensorial quanto à impressão global e intenção de compra. Essa aí é outra análise sensorial. Primeiro fizeram o grupo de foco, depois fizeram a outra análise sensorial, que é a impressão global e intenção de compra. Aí eles utilizaram uma escala hedônica de 1 a 9 pontos. Por que eu estou te falando isso? Porque não se faz grupo de foco dentro de laboratório em cabines separadas. Grupo de foco é em grupos, são pessoas. Foi uma reunião, né, para poder ver quem ia. Eu entendi assim, que o grupo de foco dele foi uma reunião, né? Que eles tiveram e selecionaram. E depois eles fizeram análise. Só que, como você pediu mais para falar de foco, eu falei mais. Não, sim, só estou te falando que. Sim, eu entendi, que foram dois métodos que eles usaram aqui nesse artigo, tem. Que aí depois eles falam direitinho como que foi feito lá a análise, tudo certinho, entendeu? E o principal resultado deles foi qual? Foi que em relação ao dinheiro, que o pessoal prefere comprar o que não está disposto a pagar mais caro só por ter esse negócio, só por ter mais pela qualidade do leite, entendeu? Eles vão mais pela embalagem mesmo e pelo tá mais em conta. Entendi. Vai lá para baixo, por favor. Aí, peraí. Essa daí é análise quantitativa. Porque grupo de foco é qualitativa, né? Isso. E a quantitativa é a que gerou estatística. Que aí ele mostrou em tabela. Pode baixar. Então, durante o grupo de foco, eles falavam qual que era a marca ou não? Não, em nenhum momento. Durante o grupo de foco. Colocou A, B, C e D. Foram 4 embalagens, no caso.
Olha que interessante o que eles fizeram. Eles fizeram A, B e C, Uhum. né, do grupo de foco, pelo Sim. visto, mas eles não explicam aqui direito se foi mesmo no grupo de foco. Mas parece que aí depois, quando eles fizeram a segunda análise para ver a aceitação do produto e para ver a intenção de compra, eles forneceram essa informação. Sim, E aí aí eles falou que perceberam... tinha o longa-vida e o outro lá. Aí o que eles perceberam? Percebeu que, da mesma forma, mesmo eles não querendo, assim, pagar um preço muito caro, que aí o pessoal já começou a mudar, né, de opinião pela marca, não também tanto pela quantidade, mas sim pela marca. Exatamente. As pessoas mudaram de opinião quando Isso. souberam o nome da marca. Olha Sim. como que a marca influencia, né? Como que é importante fazer métodos sensoriais e como que a marca influencia, Sim. né? Até então ninguém estava ligando, né? O pessoal queria só um preço mais em conta, mas queria uma embalagem. Não estava nem pro negócio do leite. Aí quando viu, falou do leite lá, longa vida e tal, aí todo mundo, que não sei o quê, então. Tá ótimo. Obrigado, Lavínia. Nada. Próximo. Obrigado a você. Só tirar aqui. Se ninguém quiser, eu posso fazer. Por mim, pode apresentar, tranquilo. Posso então, pessoal? Câmera. Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Sim. Pode ir. Sim. O artigo que eu escolhi foi o grupo de foco como ferramenta para a elaboração de uma ficha padronizada da análise sensorial para a avaliação de preparações gastronômicas. Como o próprio título do artigo fala, o objetivo foi elaborar uma ficha padronizada de análise sensorial para a avaliação de uma preparação gastronômica. Para alcançar esse objetivo, foi determinado que seria necessário verificar o comportamento dos consumidores durante a preparação do alimento, os parâmetros escolhidos durante a aplicação da técnica do grupo focal e determinar os atributos mais importantes para a criação da ficha. Eu vou pular a parte da revisão de literatura, porque basicamente é a parte onde ele explica o que é análise sensorial, o que é um grupo focal. Eu vou pular para a metodologia. Primeiramente, fosse decidido as gastronomias utilizadas e como elas seriam apresentadas, a louça usada, a disposição da comida, a quantidade colocada em relação ao prato usado, etc. Foi servido tomate recheado com ovo Só um pochê. minutinho, Daniel. Lavínia, seu microfone tá aberto. Pode ir. Coxa e sobrecoxa de frango assadas com risoto de queijo e como sobremesa, manjar de tapioca com caldo de frutas vermelhas e crocante de castanha. Todos os pratos foram apresentados de duas maneiras. Depois, foi-se elaboradas as questões aos jogadores em relação a quais informações deveriam ser colocadas na ficha. E aqui demonstra os pratos e as perguntas que foram feitas. O que você considera mais importante aparecer no cabeçalho da ficha? Quais atributos visuais você considera importantes na preparação? Quais atributos olfativos, atributos gustativos? Você adicionaria mais algum termo na ficha? Tal. E aqui foram os pratos, como eles apareceram para os jogadores. Após a seleção dos jogadores e a explicação da atividade, iniciou-se a análise sensorial, que foi dividida em dois grupos. É importante
importante destacar o ambiente da análise. Um ambiente confortável permitindo interação, contato visual e discussões harmônicas. Após o término da atividade, fossem analisados os termos escolhidos pelos grupos de jogadores. Aí cada grupo, depois de ter analisado, cada grupo escolheu um cabeçalho. O grupo A achou que o cabeçalho precisa de nome da preparação, idade, sexo, local e data, identificação da amostra, instrução de avaliação, enquanto o grupo B achou que precisava só do nome da preparação, possíveis alergênicos, ingredientes principais, instruções de avaliação. Já a parte da avaliação visual, os grupos tiveram quase a mesma escolha. Basicamente a mesma escolha. Na avaliação olfativa, o grupo B decidiu focar mais na parte da intensidade do aroma e na atratividade do aroma, enquanto o grupo A não só escolheu esses, como também se o aroma está adequado e se a avaliação global do quesito. Aí tem a avaliação gustativa, o grupo B escolheu só a temperatura, textura e persistência do sabor, enquanto o grupo A também escolheu a harmonia do sabor e a avaliação global do quesito. A avaliação global do prato, ter as 5 opções de 1, que seria péssimo, até 5, que seria ótimo. E enquanto o grupo B escolheu, melhor escolher, qual emoção você sentiu, dessas 5 emoções. E aqui seria a estrutura, como seria a estrutura da própria ficha, como os grupos acharam que seria melhor. E após a seleção dos jogadores e explicação da atividade, iniciou-se a análise sensorial, que foi dividida entre 2 grupos. O resultado dessa análise acabou trazendo à tona essa ficha. Como vocês podem perceber, foi deixado mantido o local, a data, a idade, o sexo, a amostra, a preparação, os ingredientes principais, né? No caso, sobre o coxo de frango, mangá e tal. Aí aqui foram as avaliações. A parte da avaliação visual, foi adequado ou não, se gostou da quantidade que veio na porção, se gostou da apresentação, tal. A parte olfativa, aqui você vê aquela parte de emoções, né? De 1 para péssimo, de 5 para ótimo. A marcação, a atratividade do aroma, se gostou ou não gostou, é indiferente. Aí a parte gustativa, a temperatura, a textura, a persistência do sabor, a harmonia, a avaliação do todo. E aí a avaliação global de como achou a experiência inteira como um todo. Se achou que foi ruim, se achou que foi ótima, se o prato atingiu a expectativa do consumidor. É através do método através do método grupo local, pode-se obter uma ficha dividida em 4 etapas, as etapas que eu mostrei, que resumem bem como o consumidor reage ao seu alimento, sendo as etapas visuais, olfativas, gustativas e global, sendo essa a sua opinião geral de sua experiência. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar para o colega. Daniel, vamos lá. Vai lá para a primeira página, fazendo favor. Primeira página. Deixa eu ler o título. Ok. Título grande, realmente. Tá. Abaixa mais um pouquinho para eu ver outra coisa. Na página 2, hein? 2. Baixa ela.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Daniel. Qual que era o principal objetivo do trabalho? Era escolher um artigo falando sobre grupo focal. Não, Daniel. O principal objetivo do trabalho que você acabou de apresentar. Desse trabalho coletivo. Foi através do uso de um grupo focal poder ser criado uma ficha para futuras apresentações, ou seja, futuras análises sensoriais. Por exemplo, a partir dos resultados que foram encontrados aqui, a ficha usada pode ser realizada para outros trabalhos de análise sensorial. Por exemplo, café, assim. Café seria bom, o visual do café, o sabor. mas me fala o nome de uma textura, Oi? Me fala o nome de uma análise sensorial que eu poderia usar essa ficha aí que eles produziram. Quando você fala o nome de uma análise, você quer dizer um alimento ou um método? Um método. A partir da ficha criada nesse? Vamos ver a ficha de novo aí. Visual, positiva. Pensar aqui. Você acha o quê? Que essa ficha aí que eles criaram dava para a gente utilizar no método descritivo, discriminativo ou afetivo? Descritivo. Descritivo? Sim, porque tem. Tá bom. Então tá, se você tem certeza, eu também tenho certeza. Quer mudar, não? Se você quiser me corrigir, tudo bem, mas... Descritivo, tá certo. Dá para usar no descritivo, dá para usar no afetivo também. Vamos lá. Porque gostei, não gostei, afetivo também. Isso. Dá para usar no descritivo, porque dá para a gente utilizar essa ficha aí para fazer o quê? O que a gente faz no descritivo? Bom, a gente seleciona pessoas, né? E o que a gente faz com essas pessoas? A gente usa elas para poder descrever certas... Tá, mas aí primeiro a gente seleciona, né? Aí depois da seleção tem qual etapa? O método descritivo. Para a pessoa ficar fera. É feito um teste, se não me engano, se ela consegue diferenciar certos fatores de um produto, não é? Isso, é feito um teste, mas esse teste faz parte do quê? Para a gente montar uma equipe para fazer uma análise descritiva, uma boa análise descritiva, o que a gente faz com essa equipe? Você vai para a indústria, aí você é o gerente, você tem uma equipe. O que você faz com essa equipe para quando chegar o avaliador lá na indústria? O que você faz com essa sua equipe? Vamos lá, Daniel, vamos pensar. Você tem uma equipe, né? Igual a minha equipe lá de provadores. Eu selecionei pessoas que sabem o que é uma análise sensorial, mas elas não estão muito aptas. Eu preciso desenvolver alguma coisa com elas para que elas se tornem aptas a fazer um teste de análise sensorial, bem feito. O que eu faço com essa equipe? E não é só fazer um teste antes da análise? Mas eu não faço um só, né? Eu faço vários. Como é que chama essa etapa? Agora. Ó, você vai ser contratado para uma indústria, aí você não sabe o serviço que você vai fazer, mas você foi contratado. Você tem um perfil e tal, foi contratado. Aí você vai chegar lá na indústria, vai ter um superior. O superior vai fazer o que com você? Uma semana, um mês.
para você desenvolver um bom trabalho, o que o seu superior faz? Tá na ponta da língua já, Daniel? Ou não? Vou dar outro exemplo, então. Quando tem gente que vai para academia e fala que vai malhar. Tem gente que vai para academia e fala que vai Treinar? muito bem. Pô, mas eu falei treino. Ah, não, pessoal, eu falei treino várias vezes. Falou? Não escutei, não. Pô, eu falei teste, falei treino, falei. Não, teste é uma coisa. Teste é uma coisa. Treino é outra. Você vai fazer dentro do treino tem vários testes. Teste sensorial, isso aqui, apresentar essa ficha, é um teste sensorial. Mas só apresentar essa ficha não é um treinamento. Treinamento, não é treino, treinamento. O que a gente faz dentro de um teste descritivo? Para você ter uma boa equipe para fazer uma avaliação descritiva. Treinamento. Tá? Então, a gente utiliza essa ficha aí que eles formularam para teste descritivo. Por quê? Porque a gente pode utilizá-las para o treinamento da equipe. Tá? Muito bem. Mais alguma consideração? Tudo certo? Então, muito obrigado pela apresentação. Próximo. Vamos lá, né? O áudio tá legal? Falando pelo microfone aqui do notebook. Legal. Se quiserem, eu coloco o fone. Deixa eu ajeitar a cadeira aqui. Escolhi de algum lugar, Saulo. Do IF. Você é parente do Pedro? Sou primo, primeiro grau. Ah, tá. Estudei com a Cristal no ensino médio todo. Ah, estou com a Cristal. Então, apresente um bom trabalho hoje, tá? Oi? Apresente um bom trabalho hoje. Tomara. Então, pessoal, o artigo que eu escolhi, o tema dele tem como título "Você é o chocolate que consome? Análise do perfil comportamental dos consumidores de chocolate gourmet em Curitiba". Um breve resumo é que o público consumidor de chocolate gourmet vem crescendo bastante em Curitiba e algumas empresas não vêm acompanhando esse crescimento em relação a marketing e desenvolvimento de novas técnicas para agrupar o mercado e crescer. O artigo ele buscou compreender o perfil comportamental e psicográfico desses consumidores de chocolate na praça de Curitiba, em especial o chocolate gourmet. Esse projeto ele foi feito experimentalmente pela empresa Icabe Chocolates. Não sei se a pronúncia correta é dessa forma. O trabalho no presente artigo ele teve como introdução falando sobre as características de Curitiba, que é a cidade que mais consome chocolate gourmet no Brasil, e aí tem alguns fatores que influenciam nesse consumo, né, positivamente, que é a influência do povo europeu, né, a questão também da predominância da classe A e, principalmente, o clima de frio predominante. E aí, essa empresa Icabe Chocolates, que está presente há 80 anos no mercado em Curitiba,
resolveu desenvolver essa pesquisa juntamente, através, na verdade, do grupo de TCC da Universidade Positivo. Na verdade, foi esse grupo de TCC que fez as pesquisas que eu vou estar falando. E foram desenvolvidas 5 pesquisas no total. E teve objetivo essas pesquisas de compreender o perfil dos consumidores de chocolates, pela questão comportamental e psicográfica, a fim de gerar um plano integrado de marketing para, em 2015, no caso esse artigo tem alguns anos, né? Em 2015, aí cabe chegar num ponto que ela desejava, entendendo o comportamento desses clientes, desses consumidores. Eles queriam uma elaboração de um plano de comunicação bem concreto para poder chegar forte na Páscoa de 2015 e direcionado para um público mais certo, mais correto, no caso, que é o público que normalmente consome a marca ICAB Chocolates e outras marcas que a gente vai ver logo após esse slide aqui, daqui a pouquinho. E aí os métodos e técnicas utilizados nessas pesquisas, que foram 5 pesquisas, 2 quantitativas e 2 qualitativas e uma de observação. A primeira pesquisa que foi realizada foi um questionário eletrônico, que é uma pesquisa quantitativa. A segunda foi um questionário estruturado com múltipla escolha, que é outra pesquisa quantitativa. A terceira pesquisa já foi a questão da observação. Tá? Colocou a observação para chegar num ponto, no caso, para fazer a degustação, que foi a 4ª pesquisa, e o grupo de foco, que foi a 5ª pesquisa. E aí, na primeira pesquisa, que foi o questionário eletrônico enviado, no caso, mostrou aí no primeiro gráfico que a marca de preferência do público é a Copenhagen, isso nesse questionário eletrônico, né? E aí a ICAB Chocolates, ela ficou com 21% e a Copenhagen ficou com 50% de preferência. Comparando a ICAB, que foi a empresa do projeto, do artigo, e com a primeira colocada, que foi a Copenhagen, na preferência. Porém, a marca mais consumida continuou a Copenhagen, mas com 36%, já a ICAB Chocolate teve 33% de consumo, no caso, né, nas respostas, né? E aí a gente pode comparar um com o outro, o primeiro gráfico com o segundo, e ver que talvez na hora de comprar a marca tem aí uma questão que envolve outros fatores, né? Que a gente pode estar falando, ou a gente também nem sabe, né? Nem conhece direito, mas aí cabe à empresa desenvolver isso. Alguns fatores que influenciam nisso. Uma marca de preferência foi X, e a marca mais consumida foi Y. Foi o mesmo X, mas pouca diferença, né? 36% para 33%, 3% só. E aí a segunda pesquisa já foi dentro das lojas da ICAB, e as pessoas que foram perguntados, 84% citou a marca de preferência, a ICAB Chocolates, e a marca mais consumida, ICAB Chocolates também, mas apenas com 45%. A marca de preferência dentro das lojas dos perguntados foi 84%, porém a mais consumida que eles falaram ficou em 45%, a ICAB Chocolates também. E aí tem essa diferença. Um fator que foi citado no artigo
pode ser a questão de loja, da dificuldade do consumidor encontrar uma loja da ICAB Chocolate, que se tivesse mais facilidade para encontrar essas lojas, no caso, com certeza esse consumo seria maior. E aí a terceira pesquisa foi a observação. Os integrantes foram diretamente nas lojas e constatou que 95% dos consumidores eram pertencentes à faixa etária de 40 a 60 anos e as classes A ou B. Isso é muito importante, né? A empresa identificar isso. E a fidelidade à marca também, porque eles citaram no artigo que quando um consumidor chegava lá, não encontrava certo produto naquela loja em si, ia até outra loja da ICAB Chocolates tentar achar. E aí constatou-se que existiam 2 potenciais públicos no mercado de chocolate em Curitiba, que eles nem tinham ainda tido essa ideia, né? Que é o público de 31 a 40 anos, é um público diferente na questão do hábito de consumo, e um público acima de 40 anos de idade. A quarta pesquisa foi a degustação. Que para participantes de idade acima de 41 anos, os sabores dos chocolates que mais gostaram no teste eram da ICAB Chocolates, e em segundo lugar, a Schimmelfeg, não sei falar direito esse nome, é difícil pra caramba. Porém, quando eles foram questionados em relação às suas marcas, todos afirmaram preferir a Copenhague. Já os participantes que tinham idade de 31 a 40 anos tiveram opiniões diferentes sobre os bombons, não se preocupando tanto com a questão da marca. Aí é onde eu tinha falado sobre a questão dos 2 potenciais públicos. Um pouco da observação concretizou isso, né? A questão do público até os 40 anos, não se preocupando tanto com a marca. Normalmente é o contrário, né? O público mais jovem que se preocupa mais com a marca. Nesse caso, não, porque envolve muito outras questões, que eu vou falar na consideração final. E aí, a quinta pesquisa, que é o nosso foco, né? O grupo de foco, grupo focal, que foram feitos pelos 5 participantes, foram utilizados 5 participantes da degustação, e 3 desses participantes que tinham 41 anos, eles falaram sobre a questão da tradição da marca, da maneira artesanal que a marca carrega como característica, e a questão da qualidade também, sabor e a visão do produto em si, né? E aí eu coloquei alguns relatos aí, tirei do artigo, coloquei alguns relatos para a gente ter uma ideia como que o grupo focal ele envolve e faz os avaliadores terem essa ideia, a noção sobre o consumidor, né? Ou o projeto que ele está desenvolvendo. Os relatos do participante 3. A empresa sempre teve essa cultura tradicional e o meu primeiro chocolate ICAB, que foi me dado de presente por uma namorada, que era da alta sociedade. Gostei muito e me marcou. Não tem propagandas, não aparece, não é vista e muito menos lembrada. Me lembro que era bem novinho e ganhava ovo de Páscoa decorado e achava a coisa mais linda do mundo com as pombinhas brancas e os enfeites que pareciam renda. Esse mesmo participante, no caso, ele citou a questão da tradição, mas deixando no ar um ponto negativo em relação à imagem da empresa em questão de marketing, desenvolvimento e propaganda, né? Aí o participante 3 citou: acho pouco presente, conheço apenas 2 lojas, é mal representada, mas tem chocolates bons.
Como já disseram anteriormente, as lojas estão todas na região central e, para mim, fica fora de mão. Aí conclui aquela ideia que a gente citou na observação, em relação na segunda pesquisa, em relação à questão da marca mais consumida e a preferida. Isso aí pode ser um fator. O relato do participante 2. Ela está acabando. Consumo esporadicamente os produtos da ICAB, pois se tiver que ir até a loja procurar lugar para parar, acabo optando por lojas de shopping. E para o carro, compro meu chocolatinho e posso ir ao cinema. Isso aí é bem característico da sociedade. E aí o relato do participante 1, semelhante também, não vou ler, daqui a pouco vou extrapolar o tempo, se não já extrapolei. E as considerações finais do artigo é que a empresa ela identificou que não está atingindo o principal público em potencial e estão tendo dificuldade em relação a ter lojas de mais fácil acesso para esses consumidores. E, em contrapartida, outras marcas, outros concorrentes, facilitando e investindo melhor em marketing. E aqui está o link para acesso do artigo. É isso aí, professor. Alguém tem alguma dúvida? Apresentação do Saulo. Ninguém nunca tem dúvida, né? Que bom. Bom, eu tenho muitas perguntas sobre o seu trabalho. Primeiro, parabéns pela apresentação. Apresentação, eu fiquei um pouco preocupado com o tempo, mas foi dentro do tempo, não se preocupe. Você apresentou bem todas as partes do artigo. E realmente foi uma boa apresentação, então quando a gente tem uma apresentação muito boa, a gente tem muitas perguntas dentro da apresentação. A nível assim, de curiosidade, tá? Vamos lá. Primeira coisa, essa pesquisa ela foi encomendada pela empresa? Sim, a ICAB Chocolates. Tá. Então ela encomendou a pesquisa, ela dividiu... Pode falar. Aí foi feita pelo grupo de TCC da Universidade Positivo. Que isso, TCC. Então, bem, então. Porque, assim, uma análise sensorial, ninguém gosta de trabalhar no TCC. Que não seja aceitação, intenção de compra, as análises mais simples. O grupo de foco é bem complicado, porque você tem que grafar o grupo, você tem que pegar tudo que eles anotam, ficar anotando rápido, tudo que eles falam. Então, assim, para um grupo de TCC, então, de parabéns. Bom, então a empresa encomendou, aí eles fizeram em 5 etapas, né? 5 etapas de análise, tá? Aí o grupo de foco foi a última. Isso, a quinta. Você acha que se tivesse sido a primeira, os resultados seriam diferentes? Alguns não, outros sim. Alguns na verdade, assim, se tivesse feito no início, não, na verdade, a única coisa que altera é a questão da degustação, né? Porque foi feita depois da degustação e utilizou os 5 participantes. Agora, em relação às pesquisas quantitativas, não influenciariam. Entendeu? E nem em relação também à observação. Não sei se você conseguiu não influenciaria? Por exemplo, eu chego para você e falo para vocês, todo mundo aqui fala assim, olha, vamos fazer um grupo de foco, a gente vai fazer um grupo de foco sobre tal marca. Garoto. Uhum. Vamos falar sobre garoto, aqui a gente faz um grupo de foco e todo mundo vai falar o que achou da garota, tal, isso aqui. Depois eu ia fazer várias pesquisas quantitativas. E por último, a degustação não só com o garoto, mas com outras marcas. Você acha que eu ter feito primeiro um grupo de foco e com as ideias que as pessoas têm sobre garoto,
e depois pegava os resultados do grupo quantitativo, eu teria os mesmos resultados dessas pesquisas quantitativas que eu tenho agora, feito primeiro esses dados, degustação e tal, e por último o grupo de foco. Você acha que eu teria os mesmos resultados? Rapaz, Todas confesso para essas você análises? que você embolou um pouco a minha mente agora. Vamos lá. Mas, Hum. falando especificamente desse trabalho, vou falar de novo, que às vezes eu não me expressei de maneira correta. Por exemplo, se o grupo de foco fosse feito antes da degustação, talvez teria resultados diferentes. Com certeza Entendeu? teria Em resultado. relação depois ou antes das pesquisas quantitativas, na minha opinião, não teriam dados diferentes. Entendeu? Muito bem. Por que não teria dados diferentes só nas quantitativas? O que eu não apresento na quantitativa? O que eu não apresento na quantitativa e que não vai ter como a pessoa identificar? Já falei a resposta. Contato Na instantâneo. quantitativa, eu não digo qual que é a marca, né? Análises quantitativas, eu coloco os numerozinhos, né? Codifico as amostras. Então, eu não digo qual amostra que é. Então, realmente, não tem como a pessoa saber qual amostra que é. Então, ele vai para a análise de grupo de foco sem saber. Agora, na degustação, já é completamente diferente, né? Eu estou dando o produto ali para ele degustar. E aí, depois eu faço um grupo de foco, as pessoas, primeiro, vão lembrar da memória gustativa delas. Lembra lá na primeira aula? A memória gustativa delas vai influenciar diretamente, sem dúvida nenhuma, nas análises de grupo de foco. Porque você está ali degustando um produto que, de repente, você comeu na infância, que quando você era criança, como o menino falou aí, era criança, tal, lembrou? Então, ele vai lembrar dessas memórias e tende a falar bem dessa marca quando estiver no grupo de foco, que foram mais ou menos as perguntas, as respostas, né, tirando uma ou outra, mas as respostas aí dessas pessoas, né, as conclusões. Então, sim, a resposta é sim. Dependendo da análise, o grupo de foco, aonde que ele estiver, pode influenciar. Claro que foi um TCC, né, já é muito trabalho, eles não iam fazer isso, mas se eles fizessem um grupo de foco no início e um grupo de foco no final, e depois comparassem esses dois resultados, poderia ter resultados muito melhores, né, para discutir e entender isso daí que eu estou falando. As informações ainda. Isso. Quando você falou lá no início sobre, você mostrou aqueles gráficos, né? Gostei também que você apresentou os gráficos. E você falou que pode voltar lá. Esse daí é o primeiro gráfico, né? Quando você falou que a preferência, por exemplo, da Copenhague, né? A preferência em relação à marca mais consumida deu uma caída, assim, numericamente caiu muito. Estatisticamente pode ser que tenha dado diferença significativa, mas numericamente caiu bastante. Qual que é a primeira influência, primeiro parâmetro que influencia? Por exemplo, eu, Lucas, prefiro Copenhague. Mas qual que é o primeiro parâmetro que me influencia a consumir menos Copenhague? Você falou que existem vários parâmetros, mas não falou nenhum. Qual que é o primeiro parâmetro? Não, sim, então, por exemplo, como se trata de empresa, eu percebi que eles não citaram muito isso em relação a essa pesquisa, de repente justamente por ser empresa, né? Entendeu? Questão Não, mas você enquanto consumidor. Como consumidor? Você gosta de Copenhague? Chocolate Cara, Copenhague? eu sou Milk Bauer. Para mim é o melhor chocolate. Porque eu qual, desculpa? Milk Bauer. Tá. Do Rio Grande do Sul. É importado? Do Rio Grande do Sul. Ah, do Rio Grande do Sul. Tá. Você acha ele fácil aqui no estado do Rio? Sim, eu que vendo. Ah, você vende. Não, peraí. Então. Peraí. Vamos falar então de cerveja.
Qual que... Não, cerveja não. Vamos falar de... Cara, agora você me pegou. Fala de cerveja, Vamos cara. falar de carro. Você prefere... Você prefere uma Ferrari ou você prefere um Export? Ferrari. Muito bem. Qual que é o principal atributo que você não compraria uma Ferrari? Altura. Então você tem dinheiro para comprar uma Ferrari? Não. Então, a principal alternativa é a altura, porque você tem dinheiro para comprar a Ferrari. A Não. primeira coisa que você pensou foi a altura? Sim, se eu tivesse, né? Tá, se você tivesse. Mas Como você falou, se eu você não pudesse... tem, né? Qual que é o principal atributo, Saulo? E o valor. O preço, muito bem. Então, aí que eu queria chegar nessa questão. As pessoas preferem realmente, como a gente viu no gráfico, Copenhague, mas Copenhague é uma marca cara, né? Não é todo mundo que tem acesso a Copenhague. Então, quando a gente fala de preferência e a marca mais consumida, que tem a ver com intenção de compra, eu posso preferir um produto a outro. Eu posso preferir Copenhague a Garoto. Eu posso preferir a marca aí que você vende a Garoto, por exemplo, que é uma marca mais comum, né? Uma marca mais popular. Mas, de repente, eu vou consumir uma mais barata, né? Eu, por exemplo, que sou chocolatra, não tenho dinheiro para comprar Copenhague toda semana. Então, eu vou preferir uma marca mais comum, mais popular, mais barata. Então, olhando esses dois gráficos, na minha mente, a primeira coisa que veio foi o preço. Na sua mente, a primeira coisa que veio foi a altura. Cada consumidor tem um jeito de... Eu não estou discutindo que você tem dinheiro para comprar Ferrari. Por mim, tá ótimo. Inclusive, vou pegar emprestado um pouco aí. Mas o preço é um fator que influencia diretamente ao poder de compra dos consumidores. Quando a gente faz uma análise de grupo de foco, ou quando a gente faz qualquer outro tipo de análise, pesquisa de mercado, análise sensorial, o preço é o atributo a característica, atributo que está em todas, assim. Quando a gente faz uma análise discriminativa ou afetiva em laboratório, e aí a gente apresenta o produto codificado para as pessoas e as pessoas experimentam. Gostei mais dessa, gostei mais dessa. Ok. Gostei mais da A e menos da B. Ok. E aí depois eu faço de novo e apresento a marca para elas e pergunto a intenção de compra. Primeiro eu pergunto a intenção de compra baseado no que elas sentiram de sabor. Elas gostaram mais da A. Depois eu pergunto a intenção de compra baseado no preço ou baseado no rótulo, né? Considerando o preço. E aí talvez elas escolham mais a B. Por quê? Porque é um produto mais caro. Então, se eu for comparar o mais caro com o mais barato, eu gosto dos dois, mas eu vou escolher o mais barato, né? Porque eu levo em consideração esse atributo. Então, quando você apresentou isso, essa preferência do consumidor ter mudado em relação ao consumo, provavelmente é em relação a preço, tá? Sim, com certeza é um dos fatores que eu, por exemplo, não tinha percebido e não tem nada no artigo falando sobre isso. Aí, por isso que eu até citei a questão do fator de não ter lojas com mais abundância do que certas outras marcas, né? Entendeu? Bem, esse foi o meu entendimento com poucas informações que tinha no artigo em relação a isso. E eu notei que a empresa, eles não deram muito dessas informações, né? Isso. E uma última pergunta, Saulo, o que esses relatos, né, que aí no final a empresa passou por todo esse processo e no final ela gerou relatos, né, das pessoas, no final, na conclusão, e o que esses relatos vão ajudar na empresa? Dois motivos que ajudam. A identificar os pontos que naquele ano, foi em 2014, no caso, a fim de chegar no objetivo, né, que era um desenvolvimento de um plano integrado para a Páscoa de 2015. Só que eu acho que isso envolveu muito mais pontos, né, que eles perceberam, na maioria pontos negativos, eles puderam perceber com esses relatos, e tentar corrigir. Você acha que isso poderia ajudar no marketing da empresa? Sim, essa é a intenção da empresa, né?
Porque o que acontece? Como esse participante aqui citou, a empresa sempre teve essa cultura tradicional. E o meu primeiro chocolate que me foi dado de presente por uma namorada. A questão da tradição. Tradição, a qualidade, e isso foi destacado, né? Esses pontos do chocolate foi destacado, esses pontos positivos. E aí eles tentarem potencializar esses pontos e minimizar a questão dos pontos negativos, que um dos mais citados é a questão da dificuldade de loja, de ir até a loja. Pelo fato das lojas serem mais em regiões centrais. Isso, então influencia para eles, né? Eles podem melhorar no marketing e na logística, né? Isso, sim. É uma coisa anda junto com a outra, né? Porque quanto mais você vende em pontos diferentes, mais marketing você faz. Porque a própria embalagem é uma maneira de disseminação do marketing. Isso, muito bem. Obrigado, Saulo. Próximo. Ana Clara, Lauriele, vocês vão apresentar hoje? Gisele? Eu vou apresentar semana que vem. Ok, Gisele, Ana Clara. Para a semana também. Eu coisa semana que vem. Eu coisa semana que vem, pois queria ver como ia ser. Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado. Coloca aí no chat, por favor, presente. E obrigado pela participação de vocês. Boa noite. Nos vemos semana que vem. Ô, Lucas. Oi. Mas eu fiquei muito satisfeito, cara, quando eu fiquei sabendo que você tinha passado no concurso, né? E ter pego a nossa turma também para dar aula. Porque eu lembro de você, apesar de eu nunca tive contato com você, assim, só mesmo de vista, mas eu sempre vi você com a Cristal sempre foi muito minha amiga, a Sol também, e aí a Cristal ainda casou com meu primo, sou padrinho deles, de casamento, e fiquei bastante satisfeito, cara. Eu já sabia, eu joguei um verde aqui hoje. Oi? Eu já sabia, eu joguei um verde aqui hoje. Mas obrigado, é isso aí, Deus que dê força e sabedoria para você continuar nessa jornada aí, que agora você já está fazendo até doutorado, né? Tô caminhando aqui. Aí, cara, parabéns. Show de bola. Obrigado. Boa noite.